Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Hoje você deve estar notando alguma coisa diferente aí, mas hoje eu vou dar um início aqui na nossa leitura, só que eu vou fazer isso na tela do computador e vou usar recursos digitais, tá? Com certeza vão ter pessoas que vão dizer assim, ah, mas eu gosto da Bíblia de papel, eu gosto da Bíblia de papiro, né? Mas eu vou aproveitar os recursos ao nosso favor. Então, à medida que eu for gravando aqui, você vai percebendo algumas facilidades que nós vamos ter durante a nossa leitura, tá? Às vezes eu vou olhar um pouco aqui para o lado, às vezes eu vou desaparecer da tela, às vezes eu vou aparecer somente eu para poder explicar para vocês algumas coisas, tá bom? Eu quero já pedir para você me ajudar deixando aquela curtida. Obrigado de coração a todos aqueles que têm curtido, aqueles que têm comentado, aqueles que têm compartilhado. Muito obrigado. Isso mostra que o trabalho que eu tenho procurado fazer é levar com seriedade as escrituras, que é realmente ler aquilo que está escrito e aplicar à medida do possível. Tem muitas coisas que eu não sei explicar. Tem muitas coisas que eu não consigo entender e tem muitas coisas que eu acho confusa. As que eu acho confusa, eu espero um tempo. Eu espero passar um tempo, eu aproveito de outra forma. As que eu entendo, eu aplico. E as que eu acho confusa, eu também separo e espero um tempo. Tá bom? Nem tudo nós vamos entender. Lembrando que a Bíblia, ela foi escrita há, vamos dizer assim, milhares de anos atrás. Ok? Então, não é simples você pegar um texto de 2000 anos, mil e alguns anos, quase 2000 anos, né? 2000 anos, quase 2000 anos, há 3000 anos atrás, e simplesmente falar, vou aplicar nos dias de hoje com tanta tecnologia envolvida que nós temos, tantas informações, então não é da mesma forma, ok? Mas o que nós conseguimos, nós aplicamos. Estou aqui com a nossa Bíblia da mesma forma, ok? Só que digital. Qual que é a diferença dessa Bíblia aqui? É que ela é digital e a versão dela é NVI, a que nós estávamos usando. Ela está no Kindle, tá? Um livro, um leitor digital. Então, para esse caso aqui especificamente, nós vamos ler a parte legal que eu posso marcar, eu posso, deixa eu aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, até para não atrapalhar, mas eu posso, por exemplo, selecionar, ir no dicionário, tá? Aqui, porque eu selecionei dois, tá vendo? Ó? Dicionário, aí aqui já tem um dicionário, já posso dar o zoom aqui, vai facilitar para vocês, ok? Vamos lá então, vamos seguir então a nossa leitura. Nós estamos diante de um texto clássico. Qual texto é esse? João capítulo de número 10, ok? João capítulo de número 10 é um texto que praticamente todos os cristãos evangélicos ou católicos, eles conhecem. João capítulo de número 10 é aquele famoso texto de Jesus dizendo, eu sou um bom pastor, eu sou o bom pastor. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu preciso que você preste bem atenção em algumas coisas. Se você voltar um pouquinho aqui, você vai ver que Jesus ele inicia um discurso aqui diante dos fariseus depois de ter curado um cego, tá? Então, depois de ele ter curado um cego, ele vai iniciar aqui, então, o seu discurso, logo aqui, olha, você vai ver aqui, ó, a cegueira espiritual, você vai lembrar aí. Depois de ele ter feito isso, é que começa, então, a história de João 10. Então, ainda Jesus está discursando para os fariseus, para os judeus e para o cego, ok? Isso é importante porque talvez você vai começar a ler e vai falar, tá, Jesus está falando aqui para quê? Porque ele começa simplesmente dizendo, eu lhes asseguro que aquele que não tem, que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe outro lugar é ladrão. Aí você acha estranho e pensa, ok, o que isso quer dizer? Então sempre contextualize. Ele está falando para os judeus, após curar o cego, ele está diante de um público, e aqui ele está falando da cegueira espiritual. Quando de repente ele começa a assegurar alguma coisa, certo? Então vamos lá, vamos entender o que Jesus está assegurando, para que nós possamos entender de certa forma. E uma das formas que eu vou fazer com você, que é o seguinte, eu vou ler do capítulo
eu vou ler com vocês do capítulo 10, versículo 1 ao 6, tá? E depois eu vou separar. Eu vou separar aqui primeiro a nossa leitura toda do capítulo 10 até o 20, 21, vai ser somente olhando para o pastor. Depois eu vou fazer toda a leitura olhando somente para as ovelhas. E depois nós vamos olhar somente para o ladrão, para o salteador, para o mercenário. Ok? Vamos por parte para você conseguir separar e tirar aplicações legais aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, Jesus começa dizendo então: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Ok? Então veja bem, olhando aqui somente para o pastor, nós vamos falar somente do pastor. Beleza? Vamos pegar as características aqui, ó, do pastor das ovelhas. O que nós podemos aprender aqui olhando para o pastor das ovelhas? Primeira coisa, já que nós aqui não temos conhecimento sobre pastoreio de ovelhas na nossa atualidade, nós não temos tanto conhecimento, o que nós precisamos fazer? Procurar algum comentário, algo que diga como que era esse costume de pastorear ovelhas. É diferente do cuidado com gados, por exemplo. As ovelhas, elas tinham características diferentes, possuem características diferentes. O pastoreio daquela época também é diferente do pastoreio dessa época, da nossa época. Então, nós precisamos entender. Se nós não encontrarmos isso, o que nós temos? Nós precisamos ver o que algumas pessoas contam. Então, eles vão dar algumas características, vão explicar algumas coisas, e não quer dizer também que seja tudo verdade. Até mesmo que nós estamos falando, Jesus ele está dizendo algo há quase 2000 anos atrás. Ok? Então você precisa ter calma nisso. O que nós sabemos, ou o que nós podemos contar, é que o pastoreio, o pastor ele tinha as suas ovelhas, possuía as suas ovelhas. E o que era o aprisco? O aprisco era uma forma de, entre aspas, curral, tá? Entre aspas, curral. Um cercado ou um lugar protegido que as ovelhas ficavam ali guardadas, vamos dizer assim, durante a noite. Outra coisa que nós vamos ter, então, é que um desses apriscos, ou uma das formas desses apriscos era, olha, à noite, para que o pastor não precisasse ficar guardando as suas ovelhas, ele colocava no aprisco e alguém protegia. É por isso que aqui vai falar do porteiro, ok? O porteiro, por sua vez, ele tinha essa responsabilidade de proteger. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui, ó. Aqui, beleza. Ou vou colocar o zoom. Vou colocar o zoom. Aqui tá bom. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, ó. Ou colocar o zoom, melhor colocar o zoom, né? Beleza, ó. Então, o pastor, ele tinha essa responsabilidade, por exemplo, de deixar com o porteiro. O porteiro guardava e ele só podia realmente entregar as ovelhas pro seu pastor, correto? Por isso que aqui cita pastor, porteiro, ovelhas, aprisco. Então vamos olhar agora somente para o pastor. O que nós podemos entender até aqui? Primeira coisa que você vai ver é que isso aqui é uma metáfora. O que é uma metáfora? Veja bem, quando Jesus fala assim, olha, eu sou a luz do mundo, você olhando para Jesus, ele é luz? Resposta, não. Ele era um ser humano, ele era uma pessoa como todos. Ele não era uma luz, ele não era uma lâmpada, ele era uma pessoa. Quando ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida, ele era um pão? Não, Jesus era uma pessoa. O que ele estava usando? Metáfora. Então quando ele diz aqui, por exemplo, ou ele se diz, olha, eu sou o pastor das ovelhas, você vai ver aqui durante a leitura, ele está dizendo o quê? Isso aqui é uma metáfora.
Tá? Identifique isso para facilitar a sua leitura, para você não sair, por exemplo, aí, porque naquela época, por exemplo, Jesus, nós sabemos que ele era carpinteiro, né? Ou construtor para alguns, quando ele trabalhava, depois ele teve seu ministério de forma integral. Contudo, você vai ver que ele não era um pastor de ovelhas. Concorda comigo? Quem concorda diz amém. Então, de certa forma, você vai perceber que isso é uma metáfora. Uma metáfora é a forma de você pegar uma imagem e, bem entre aspas, comparar. Podemos chamar isso aqui, parafraseando, de parábola? Podemos, tá? Podemos chamar de parábola, mas é mais uma metáfora, ok? Outra coisa que você vai ver também aqui é que ele fala de ovelhas. Tá? Então vamos começar então, pastores. O pastor aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, eu asseguro aquele que não entra no aprisco eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então a primeira coisa que você vai ver aqui é que o pastor, ele entra por onde? Pela porta, certo? O pastor, ele entra pela porta. Isso é importante, você já anotar isso aqui, porque o pastor, ele vai entrar pela porta. Ele não vai forçar, ele não vai empurrar, ele vai entrar pela porta. Ele não vai passar por cima. Por quê? Porque ele deixou com o porteiro, e aí o porteiro vai chegar para ele, vai ver que ele tem essa legitimidade, ele é o pastor das ovelhas, e vai deixar ele entrar. Então o porteiro abre a porta para ele e deixa ele entrar, ok? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Outra coisa que nós vamos ver é que esse pastor, ele não é um pastor sem ovelhas. Não tem como ser um pastor sem ovelhas. Esse pastor, ele é um pastor de ovelhas. Então, quando Jesus disse, olha, eu sou, aqui ainda ele não disse, né, necessariamente, mas quando ele disse que, olha, o pastor, aquele que não entra, né, pela porta, ele é ladrão e assaltante, ou ladrão e salteador, ele está dizendo, olha, o pastor, ele não precisa pular, ele entra pela porta. E ele diz o seguinte: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então o pastor, ele possui as suas ovelhas. Outra coisa que você vai perceber então é que o porteiro aqui, ó, o porteiro, ele identifica o pastor. Ele fala, ele é pastor. Ele é o pastor, eu vou deixar ele entrar. Ok? Eu vou deixar ele entrar. Outra coisa que você vai ver aqui, olha, é que o pastor, ele tem aqui, ó, e as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. O pastor, então, ele tem voz. Tá bom? Repita comigo, o pastor, ele possui voz. Ele vai falar. Tem pessoas, por exemplo, que olham para Jesus, olham para o Espírito Santo, olham para Deus e falam assim, é apenas uma força. Aí ignora que ele tem vontade, poder, a gente chama de volição, né? A vontade soberana. E que ele fala, que ele ouve, ele vê, ok? Então, as ovelhas ouvem a voz do pastor, porque o pastor, ele possui voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Então, o pastor, ele chama, e quando ele chama, ele está chamando para onde? Para perto. Então, esse pastor, olhando somente para o pastor aqui, olhando somente para o pastor, nós vemos que o pastor, ele chama as ovelhas para onde? Para perto. Certo? Ah, não, esse pastor quer as ovelhas longe ou perto? Perto, já está dizendo aqui. Ele chama as suas ovelhas, e ele chama como? Por apelido? Ele chama tudo, mesmo sendo um rebanho grande de ovelhas, ele chama tudo de ovelha? Não, ele chama pelo nome. O pastor sabe o nome de cada uma das suas ovelhas. Certo? Isso acaba nos ensinando grandes coisas, porque a igreja de Cristo, ela é numerosa, milhares, milhões de pessoas. E nós sabemos que Cristo, sendo o bom pastor, ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome. E veja que esse pastor aqui, ele chama as suas ovelhas e leva para onde? Para fora. Veja então que esse pastor, ele não quer essas ovelhas somente para ele ou aprisionadas no recinto dele. Ele leva elas para onde? Para fora. Ele conduz, ele passeia. Sabe por quê? As ovelhas são dele, as ovelhas ouvem a sua voz. E veja que nós só estamos fazendo o quê? Leitura aqui, somente leitura.
mais nada. Então fica tranquilo. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele deixa alguma lá dentro? Ele leva para fora todas as suas ovelhas. Vai adiante delas. Então veja que não são as ovelhas que guiam esse pastor. Não são as ovelhas que ditam o que elas querem para esse pastor. O pastor ele vai adiante. E veja que nós não estamos falando de pastor congregacional. Nós estamos falando do pastor, do bom pastor que é Cristo. Então veja que o pastor aqui, ele vai à frente das suas ovelhas, ele vai adiante. E Jesus ele é o líder, ele conduz, ok? Ele não induz, vamos dizer assim, não induz, ele não fica jogando joguinho para poder induzir as suas ovelhas. Ele conduz. Essas aqui diz, olha, essas seguem. Porque conhece o quê? A sua voz. Mais uma vez, o pastor ele tem voz. Não ignore a voz de Jesus. Mas nunca, veja, mas nunca seguirão um estranho. Então o pastor ele é conhecido. O estranho as ovelhas conhecem. Nós vamos falar das ovelhas daqui a pouco. Na verdade, fugirão dele. Por quê? Não conhecem a voz de estranho. Então a voz do pastor, ela é diferente, ela é única, ela é verdadeira, ela é poderosa. Porque as ovelhas elas simplesmente desconsideram qualquer outra voz e só conhecem a voz do pastor. Esse pastor, ele tem voz de comando, tá? Ele tem uma voz de comando porque ele diz às suas ovelhas, ouvem. Então Jesus, ele usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então veja que Jesus está falando aquelas pessoas do capítulo de número 9. Tá bom? Não desconsidere isso. Jesus está falando aquelas pessoas e veja, um pequeno texto desse aqui, você consegue olhar para Jesus e falar como o Senhor é gracioso, não é verdade? Como o Senhor é poderoso, como o Senhor é glorioso. Veja, um pequeno texto desse aqui, você pode aprender grandes lições. Então a nossa próxima leitura nós vamos falar um pouco então aqui ainda no 1 ao 6 sobre as ovelhas, a responsabilidade das ovelhas. E veja que nós temos muita coisa aqui para falar ainda, mas vamos falar aqui sobre as ovelhas no próximo, tá bom? Grande abraço para você. Espero que você tenha gostado desse novo modelo. Deixe o seu comentário e me ajude. Eu vou ficar feliz se você comentar, deixe sua opinião, porque ainda dá tempo de mudar. Talvez você fale assim, não gostei, muda isso, tá chato, tá me atrapalhando de alguma forma. Mas lembrando, nós vamos continuar fazendo a nossa leitura aqui, somente isso, tá bom? Grande abraço para você, até a próxima, tchau, tchau.